Vamos falar então sobre a última entrega. Vamos fazer então a leitura da palavra de Deus, João capítulo 19, versos 38 a 42. João 19, 38 a 42. Nós encontramos as cenas finais da história de Jesus aqui nesse mundo. Nós encontramos Jesus já tendo entregue a sua vida, Jesus já tendo realizado o grande, e último, e verdadeiro, e único, suficiente sacrifício para a nossa salvação. Agora Jesus está pendurado na cruz, vocês sabem a história, era sexta-feira, os corpos precisavam ser tirados da cruz, removidos da cruz e depositados em algum lugar. E aqui é nesse ponto que nós lemos o registro de João, que diz assim, a partir do verso 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Qual era o problema? Jesus havia morrido a morte de um criminoso. E isso me toca profundamente. O rei do universo, crucificado como um criminoso. E assim como atestavam as leis judaicas daquele tempo, um criminoso não podia ser de forma alguma enterrado com honras. Pelo contrário, tinha que receber desonra até mesmo no seu sepultamento. Mas aqui aparece uma pessoa que não se conforma com esse tratamento dado ao Senhor. Aquele que cumpriu a tão esperada, tão ansiada promessa de vir trazer a luz ao mundo, trazer a salvação. José de Arimateia aparece nesse momento, cheio de misericórdia, não se conforma. Como pode esse homem que só fez o bem ser tratado dessa maneira? Não podemos permitir que seja colocado num lugar de desonra. Você sabe que os costumes, como disse aqui o próprio texto, os costumes era que os corpos fossem preparados para o sepulcro, para o enterro, para o sepultamento. Aqui nós vimos Nicodemos trazendo aromas, e nós sabemos que as mulheres lavavam o corpo, perfumavam o corpo, e existiam rituais para, então, depositar o corpo desfalecido de alguém em sua sepultura. É interessante que esse ritual, ele muitas vezes se dava ao longo de 7 dias. 7 dias. Já imaginou você visitar um túmulo por 7 dias e lavar um corpo por 7 dias depois da morte? Assim eles faziam. Por essa razão, nós podemos dizer que essa cultura, essas pessoas, sabiam identificar essa coisa chamada morte. Eles sabiam identificar quando alguém, de fato, estava morto. O costume era que as pessoas, os familiares, fossem até o sepulcro para fazer orações, para cantar, para cuidar do corpo do ente querido que foi ali depositado.
Sabemos que o corpo era colocado numa espécie de antessala ou num lugar provisório por 1 ano, e depois de 1 ano voltava a família para recolher os ossos e aí sim depositar num lugar definitivo. Eles sabiam o que era morte. Havia também uma ideia entre os judeus daquele tempo de que o rosto de alguém, depois de morto, só poderia ser reconhecido em até 3 dias. Depois dos 3 dias, você não poderia mais reconhecer a face, mesmo que fosse uma face familiar para você. Essa é a razão porque nós vemos as mulheres indo ao sepulcro. Quando é que as mulheres foram ao sepulcro depois da morte de Jesus? Jesus morreu na sexta-feira, não foi isso? Foi colocado no sepulcro, mas a Bíblia diz que estava começando o sábado, então descansaram de acordo com o mandamento. E elas foram no sepulcro em que momento, em que dia? No domingo bem cedo. Aqui diz, a Bíblia diz, alta madrugada, chegaram as mulheres. E agora a gente entende um pouquinho, talvez, a angústia que se passou no coração dessas mulheres. Essas mulheres acompanharam Jesus durante um longo tempo. Na morte de Jesus, ali estavam as mulheres. Os discípulos se afugentaram, se esconderam, temeram, mas as mulheres permaneceram ali. Jesus é retirado da cruz, colocado no sepulcro. Elas vão ver aonde Jesus foi colocado, porque elas queriam terminar o serviço de preparo do corpo. Então, no domingo, porque ninguém vai ao cemitério à noite, também no sábado eles não iam. Então, no domingo, bem cedo, primeira hora do dia, assim que possível, ali já estavam as mulheres. E que angústia, talvez elas sentiram a princípio, quando perceberam que Jesus, o corpo de Jesus, já não estava no lugar onde havia sido colocado. Porque elas pensaram, hoje já é o 3º dia. Se não encontrarmos ele, se as autoridades não aceitaram a maneira como José de Arimateia fez, que observe a estratégia. Jesus podia ser enterrado com honras, de acordo com a lei? Não podia. Era para ser colocado numa sepultura com outros criminosos. José de Arimateia, então, doou o seu próprio sepulcro, e a Bíblia deixa muito claro que ali naquela sepultura nunca havia sido colocado nenhum corpo. Então não era um lugar de desonra, como também não era um lugar de honra. Talvez as mulheres pensaram, as autoridades não concordaram com essa estratégia usada por José de Arimateia, não aceitaram essa ideia de ser um túmulo novo. Então pegaram o corpo de Jesus e levaram o corpo de Jesus para enterrar juntamente com os 2 criminosos que morreram no mesmo dia. Sendo que esse já é o 3º dia, se nós não encontrarmos, já não poderemos reconhecer e preparar o corpo dele de maneira digna. Esse cuidado com o corpo após a morte era algo muito forte naquela cultura. Era parte de suas tradições. Elas pensaram que talvez se encontrassem apenas na segunda-feira, já fosse tarde demais. Quando os discípulos chegam, talvez a cena fosse um emaranhado, fosse uma charada diante deles, porque eles olhem, se alguém roubou o corpo, por que estão aqui os panos? Se os panos que estavam envolvendo o corpo estão aqui, quem levaria o corpo sem os panos? Então, eles estavam bastante confusos. E esse emaranhado, essa confusão, essa impossibilidade de entender a coisa naquele momento, teve sua solução. E a solução foi quando tiveram a visão do Jesus ressuscitado. E eu quero dizer para vocês, nessa manhã, que essa visão do Cristo vivo, essa visão do Cristo vencedor, essa visão do Cristo fiel às suas promessas, essa visão transforma, completa e definitivamente a nossa vida. Se existe uma coisa que eu ando buscando ultimamente,
é ter essa visão desse Cristo vencedor, desse Cristo ressuscitado, desse Cristo cumpridor de suas promessas. Porque eu sei que assim como aconteceu com muitos outros, essa visão também vai transformar definitivamente a minha vida. Nós estamos aqui falando de túmulos, mas você já viu um túmulo do primeiro século? Eu vou mostrar aqui para vocês um que foi encontrado. Eu sei que você conhece profundamente Jerusalém e conhece identificar, sabe identificar essa região, né? Aqui está o templo, né? A mesquita do Domo, não é isso? Aqui está a parte central. E nessa região aqui, muito próxima ao centro, foi na região chamada Akeldama, foi encontrada uma sepultura dos dias de Jesus. Obviamente, nessa região tem muitas e muitas e muitas sepulturas. Muitos sepulcros que foram encontrados ao longo dos anos, só que essa aqui era especial, porque essa não havia sido violada e nem saqueada pelas pessoas que comercializam essas antiguidades. Você sabe que existe um comércio, né, de antiguidades nessa região do mundo, e também existe um mercado negro dessas coisas. Então, muitos saqueadores andam por ali procurando alguma coisa valiosa, e essas sepulturas geralmente são saqueadas, né? São violadas e perdem ali as suas características. Essa estava intacta, foi encontrada e havia um manto ali, uma mortalha, né? Um pano que envolveu um cadáver que foi depositado nesse lugar, e estava tão bem preservado que eles conseguiram encontrar, nos exames laboratoriais que fizeram, ali os genes, eu não sei como dizer, do DNA da lepra. Da lepra. Eles conseguiram encontrar a realidade de que existiu, de fato, essa doença chamada lepra. Eles encontraram ali uma evidência dessa enfermidade. Aqui o estudioso está na porta do sepulcro, certo? A porta está aqui, ó, não dá para ver direito. Mas agora a gente tem uma visão, um desenho de como era um sepulcro. Olha aqui a porta, a entrada, ok? Então, diferentes câmaras, né? Aqui subterrâneas. Aqui está. E aqui está a porta da sepultura vista de dentro. Aqui não dá para ver com muita clareza, mas aqui são as paredes, ok? E aqui está a porta de entrada desse sepulcro. Essa é a visão de dentro, na primeira recâmara desse lugar. Aqui um outro desenho, então se entrava por aqui, a primeira parte, né? Depois uma outra descida, uma outra passagem, e aqui os outros sepulcros. Então, várias pessoas poderiam ser sepultadas nesse lugar. Essa é a visão interna da segunda câmara. E aí está. Jesus, provavelmente, aquele lugar onde eu falei que era colocado por um ano, podia ser na própria antessala, mas geralmente era colocado nesses nichos aqui, e aqui era onde o corpo se decompunha, e depois de um determinado tempo era colocado ali no ossuário e finalmente depositado no lugar de honra da família. Já conseguiram imaginar o Senhor do Universo num lugar como esse? De fato, provavelmente Jesus foi colocado e depositado num lugar semelhante a esse. Essa aqui não é a sepultura de Jesus, porque a Bíblia diz que a entrada da sepultura de Jesus era redonda e essa aqui era quadrada. Então, definitivamente, não é a de Jesus, mas é uma do mesmo período de Cristo. E provavelmente o nosso Senhor, ao despertar na manhã do domingo, ele acordou num lugar como esse aqui. Aí está. Esses são restos nessa região, o que restou, né, das sepulturas, da entrada. Mas existe uma outra região muito bem preservada, aqui acho que imagino que alguns já foram em Israel e visitaram esse lugar. Esses monumentos aqui são as sepulturas, são os sepulcros, são as entradas, parecem templos, né? E nessa região está a sepultura de Caifás. Lembram quem foi Caifás? Aquele que era o sumo sacerdote e esteve envolvido diretamente nas tramas para a morte de Jesus. Aí estavam eles.
Vocês percebem que, assim como até nos nossos dias, né, em Recife, na minha terra natal, eu lembro quando criança eu ia no cemitério e eu percebia que existia uma diferença muito grande entre as sepulturas dos ricos e a sepultura dos pobres. As dos ricos sempre muito bem ornamentadas, eram como capelinhas, né? E muito bonitas, muito mármore, muito bronze, muita coisa preciosa e cara, enquanto que os pobres eram depositados em gavetas, né? É onde provavelmente eu vou estar se eu for enterrado por lá. Então, a gente vê essa diferença. Aqui, de fato, nós entendemos o porquê que somente os ricos tinham poder e acesso a um funeral dessa magnitude. Quanto ganha um trabalhador da construção hoje? Quanto é a diária ou a hora de um trabalhador da construção hoje? Alguém tem ideia? $200 um dia de trabalho na construção hoje. Imagine quantos dias de trabalho, quantos trabalhadores para cavar na rocha isso tudo. Você pode entender a quantidade de tempo, trabalho e dinheiro envolvidos nessa confecção desses lugares para que alguém não se tornasse, não fosse esquecido. As pessoas se preocupavam muito naquele tempo em tornar os seus nomes grandes, inclusive após a morte. Trabalho manual, cavar na rocha, tirar toda aquela rocha quebrada, levar para a superfície, era muito dinheiro. Por isso, a Bíblia fala que um homem rico, chamado José de Arimateia, entregou a Jesus o seu túmulo, porque, de fato, somente os ricos poderiam ter acesso e condições de ter um lugar como esse para dar um enterro digno para si mesmo e para a sua família. Hoje em dia a gente escuta muito sobre quem foi de fato o culpado pela morte de Jesus. Hoje em dia nós falamos sobre guerras entre classes, não é assim? Onde ricos são vistos como exploradores dos mais pobres. Existe meio que uma guerra social em nosso tempo. Muita gente diz, olha, foram os ricos que mataram Jesus. E, de fato, se a gente olhar bem, quem esteve envolvido na morte de Cristo? De fato, foram pessoas ricas. Quanto que pagaram para que Judas traísse o seu mestre? Quanto que pagaram? 30 moedas de prata. O que foi que deu para comprar com esse dinheiro depois que compraram um terreno, né? Compraram um campo? Era pouco dinheiro ou muito? Era um dinheiro considerável. Por quanto se compra um terreno hoje? Eu estou me tornando conhecedor de imóveis, né? Quanto se compra um terreno aqui em Riverside? É bem caro. Sei que compraram um campo, um terreno com esse valor. Então, as pessoas envolvidas na morte de Jesus, de fato, eram pessoas com muitas posses. Mas se não fosse a multidão gritando, crucifica-o, crucifica-o, não havia possibilidade desses ricos sozinhos levarem a cabo o seu plano perverso. Na realidade, quando o apóstolo Pedro fala sobre os culpados, verdadeiros culpados da morte de Jesus, o nosso Salvador ter ido parar num lugar como aquele, ele diz muito claramente que fomos nós que matamos o Senhor Jesus. E ele fala isso no livro de Atos, que diz, pregando ali a multidão no Pentecostes, ele fala abertamente, tu, se referindo à multidão. E ali não estava Caifás, ali estava a multidão. E ele disse, tu crucificaste e mataste a Jesus pelas mãos de homens sem lei. E ele diz mais, arrependei-vos e sede batizados, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. A razão de Cristo ter morrido foi o nosso pecado. E o que nós fazemos diante disso? Pedro dá o caminho. Arrependam-se, batizem-se, para que esses pecados encontrem o seu fim nesse Jesus, gracioso Jesus. Mas Pedro, em seu sermão, ele continua dizendo, mas Deus o ressuscitou. Vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou.
livrando da angústia da morte, porque era impossível, e aqui eu vou repetir, vou enfatizar, era impossível que a morte, esse negócio que a gente tanto teme, esse negócio que tanto nos entristece, esse negócio que para nós não tem solução, era impossível para a morte manter Jesus sob seu domínio. Era impossível para a morte mantê-lo sob o seu domínio. Amém por isso? Os planos satânicos, os maus desígnios do coração dos homens, nem mesmo uma sepultura cavada na pedra pôde conter o nosso Jesus. Ele está vivo e viverá por todo o sempre. Nada pode modificar os planos de Deus. Interessante que a maneira como Jesus morreu, o fato de ter morrido, tudo isso estava profetizado. Tudo isso estava profetizado. Jesus avisou os seus discípulos tantas e tantas vezes: eu morrerei, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Mas é interessante como as profecias se cumprem. Como que os desígnios de Deus se cumprem na nossa vida. Era necessário Jesus morrer na cruz para nos dar a salvação? Tinha que ser na cruz? Sim ou não? Não tinha que ser. Estava profetizado que assim seria, mas não tinha que ser exatamente dessa maneira. O que matou Jesus? Os pregos, as chicotadas, a coroa? Foi isso que... Não, a Bíblia diz que Jesus entregou a sua alma na morte, ele voluntariamente entregou a sua vida. Se Jesus tivesse ido ao Getsêmani e naquela angústia ali tivesse entregado o seu espírito, tivesse entregado a sua vida, nossa salvação seria concretizada da mesma maneira. Mas como é que todas essas profecias se cumpriram? Da morte, mas também do seu sepultamento. Porque estava profetizado que ele seria enterrado juntamente com os ricos. Com honra, em outras palavras. Como tudo isso se concretizou? Nessa história de Cristo, nós conseguimos ter uma visão da humanidade, nua e crua. Nós vemos um grupo de homens poderosos, invejosos, egoístas, cheios de si, tramando contra a vida de um filho de um carpinteiro, de um homem simples, que, sendo as suas ações avaliadas, não tinha nenhum motivo para ter sido condenado. Mas esse homem tão simples, que não tinha uma família poderosa, que não tinha roupas caras, esse homem falava com a autoridade que eles desejavam ter, para serem admirados pelos homens, para controlarem as massas. Esses homens queriam e invejavam a autoridade de Cristo, mas a autoridade de Cristo não vinha de sua posição, porque não tinha nenhuma. Como disse Isaías, não havia nele nenhuma formosura, não havia nele nenhuma beleza. Não havia nada externo que encantasse os olhos da multidão. O apreço, o fato de se tornarem discípulos, tudo isso era o resultado da autoridade que tinha as palavras de Jesus. Até aqueles que foram enviados para prendê-lo, voltaram de mãos vazias, porque disseram, não podemos fazer nada, porque nunca vimos ninguém falar com tanta autoridade. E aqueles homens poderosos, eles invejavam, eles queriam isso para eles. Viam a Jesus, não o cumprimento das profecias, mas uma ameaça aos seus postos. Solução? Converter-se? Para eles, não. Vamos silenciar esse homem. Os sentimentos humanos aflorando, se tornando práticas e silenciando um homem que só fez o bem. Mas nós também vemos a humanidade se expressando na atitude de José de Arimateia.
que também rico, poderoso e na mesma posição que todos esses outros que eu mencionei, ao invés de ver Jesus como um adversário, como um competidor, ele entendeu a messianidade de Cristo e entregou não apenas um sepulcro, mas também um coração. Nós vemos que os nossos sentimentos têm parte ativa na nossa vida com Deus. Nós vemos através dessas histórias, dessas outras pessoas, que os nossos sentimentos têm parte ativa naquilo que a gente decide fazer com os planos de Deus na nossa vida. E a pergunta que não pode calar: quais têm sido os sentimentos abrigados no teu coração? Diante da autoridade da palavra de Cristo, como tem o teu coração reagido? Sabemos que são diferentes os sentimentos que podemos ter. Sabemos que podem ser diferentes as respostas que podemos dar. Quais têm sido essas respostas? Quais têm sido os sentimentos que temos abrigado na mente em relação a Jesus? Você está lembrando do título da mensagem? A última entrega, está tentando pensar aqui. Onde é que eu quero chegar com isso? Quando eu li essa história, eu fiquei curioso acerca desse homem, José de Arimateia. Essa história é mencionada em todos os evangelhos. Todos os 4 registram essa história. Cada um acrescenta ali sua perspectiva e detalhes diferentes. O que é que a gente encontra acerca desse homem chamado José de Arimateia? Nós já entendemos de onde ele veio. De onde é que José veio? De Arimateia. Né? Naquele tempo não havia sobrenome. Não existiam Pereiras, não existiam Lutskes, não existia sobrenome. Então as pessoas eram diferenciadas umas das outras do lugar de onde vinham, de quem filho era, e assim era. Então não seria Nicolas de Souza, seria Nicolas, filho de Cíntia. Né? Seria mais ou menos assim. Ou então Nicolas da Argentina, né? Ele veio da Argentina, então eu conhecia o Nicolas da Argentina. Seria assim que seríamos conhecidos naquele tempo. Então José era de um lugar chamado Arimateia. E esse homem teve a coragem de agir na hora que os discípulos de Jesus não tiveram possibilidade de fazer qualquer coisa. Quanto dinheiro tinham os discípulos de Jesus? Me digam aí. Eram pobres. As mulheres que andavam com eles contribuíam para o ministério de Cristo, mas os discípulos em si, eles não tinham recursos financeiros. Quanto poder, quanto status esses homens tinham para chegar lá em Pilatos e requerer de Pilatos o corpo de Jesus? Podiam fazer alguma coisa? Não, a única coisa que puderam fazer, que viram que puderam fazer, era correr e se esconder para não morrer também. Então, nesse momento onde ninguém podia fazer nada, aparece essa figura, chamado José de Arimateia. E nós sabemos já que ele é de Arimateia, os evangelhos também nos dizem que ele é rico, e nós também vemos que ele tinha muita influência. Imagine só, chego eu no gabinete do governador, como é o nome do governador aqui? Daqui da Califórnia? Gavin Newsom? É isso aí. Então, chego eu lá no gabinete e falo para a secretária, eu quero falar com o governador agora. Consigo? Mas José de Arimateia chegou na presença de Pilatos e foi direto à presença de Pilatos. Ele tinha poder. Ele tinha status, ele era rico, ele era influente. A Bíblia também nos diz que esse José, que estava cumprindo as profecias, esse José, ele era parte do Sinédrio. E quem foi o grupo de pessoas que condenou a Jesus? O Sinédrio. Mas diz aqui, deixa muito claro, o evangelista João, que ele não concordou com as decisões tomadas no Sinédrio. Ele não pôde fazer nada durante o julgamento, mas na hora que teve possibilidade, ele tomou ação. Na hora que pôde fazer alguma coisa, sim, ele fez. Ele era um homem decidido a fazer aquilo que Deus lhe mandava. Homem rico, do Sinédrio,
Também diz os evangelistas que ele era bom e justo. E um homem bom e justo não poderia concordar com aquilo que o Sinédrio decidiu fazer com Jesus. Os evangelhos também nos dizem que esse homem esperava o reino de Deus. Quantos aqui esperam a volta de Jesus? Esse José de Arimateia esperava a primeira vinda de Jesus. Ele ansiava por isso. Por isso o seu coração permaneceu incontaminado na hora da prova. Por isso ele teve coragem de agir, porque ele entendia que aquele Jesus era o cumprimento da sua tão amada e esperada promessa, que ele guardou no coração por tanto tempo. João nos disse que ele era um discípulo de Jesus, ainda que oculto. E quando a gente olha para o Apocalipse e vê que a Bíblia fala que o número dos salvos ninguém pode contar, nós entendemos que, de fato, as aparências podem enganar. Um homem rico, poderoso, parte do Sinédrio, talvez se nós olhássemos de fora, era mais um que estavam tramando contra a vida de Jesus, mas era um discípulo de Cristo, assim como os outros que caminhavam com Jesus, só que de uma maneira diferente. Esse homem influente, rico, poderoso, dirigiu-se pessoalmente à cruz para tirar o corpo de Jesus. Imaginam o estado do corpo de Jesus nesse momento? Quanto sangue? Esse homem sujou suas mãos para resgatar o corpo daquele que cumpriu a sua promessa. E nós sabemos que esse túmulo que Jesus foi depositado, ele pertencia a esse José de Arimateia. Lembra da história de Nicodemos, o companheiro de José nessa missão de tirar o corpo de Jesus? Quando Nicodemos encontrou-se com Cristo, ele estava ansioso para receber alguma coisa de Jesus. Ele reconhecia em Jesus alguém divino. Ele mesmo disse: é impossível que alguém que não seja da parte de Deus realize as coisas que você faz. Ele reconhece. Mas quando Jesus foi direto ao ponto e disse: Nicodemos, sabe o que você precisa? Você precisa nascer de novo. Ele, mesmo sendo doutor, mestre em Israel, não conseguiu entender perfeitamente as palavras de Cristo. Vou voltar para a barriga da minha mãe depois de velho? E Jesus, mais uma vez, se você não nascer da água do Espírito, você não vai poder ver, não vai poder entrar no reino de Deus. Nicodemos foi despedido da presença de Jesus com um pensamento, com uma frase. Vocês lembram o final da conversa deles dois? Jesus terminou aquela conversa dizendo assim: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem. Me emociono um pouquinho porque eu fico imaginando como foi para Nicodemos ver aquele homem na cruz. Vocês conseguem entender na mente daquele homem? É ele. É ele. Lembra do anseio de João Batista? És tu mesmo. É você mesmo o cumprimento da promessa, Jesus. Era o anseio do coração de João Batista. Imagino que para Nicodemos também esse era o anseio. Como eu ter certeza absoluta que é ele? A cruz foi a prova final. Consegue imaginar a mente dele? Vindo à mente as suas palavras? Sim. Posso confiar nele. Imagino que, da mesma forma, José de Arimateia estava acompanhando a vida de Jesus
nesse mesmo anseio, nesse mesmo desejo de ter certeza absoluta que ele era o enviado de Deus. É interessante que existem, entre os estudiosos da Bíblia, existem algumas especulações acerca da identidade de José de Arimateia. E eu encontrei uma especulação, apesar de eu não gostar de especulações, mas que eu achei linda a especulação. E repito, é uma especulação. A Bíblia não fala de jeito nenhum, nem a tradição da igreja, nada diz, mostra nessa direção. Mas alguém especulou, será que esse José de Arimateia não é aquele jovem rico que se encontrou com Jesus um dia? Como é a história do jovem rico? Senhor, o que posso fazer eu de bom para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos? Já faço? Então vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E o jovem se retirou triste porque era dono de muitas coisas. Alguém especulou e criou uma peça para apresentar na igreja. Desse José de Arimateia, sendo aquele jovem rico, que escutou as palavras de Jesus, naquele dia saiu triste. Mas ele tomou a decisão de fato, se desfazer de tudo o que ele tinha. E a última coisa que possuía quando Jesus morreu era aquele túmulo que ele deu para um pobre chamado Jesus. É só uma especulação. Mas eu imagino que para José de Arimateia e para Nicodemos, aquela visão do Jesus cumprindo a sua promessa na cruz foi uma visão transformadora e definitiva. Aqueles homens que estavam seguindo a Jesus, mas de maneira oculta, por tanto tempo, tomaram a decisão de revelar-se como seguidores de Jesus. O fato de terem ido à cruz, terem ido a Pilatos, pedir o corpo de Jesus, reclamar o corpo de Jesus e tratá-lo com dignidade, foi uma demonstração de que, de fato, nós temos seguido esse homem. Nós somos discípulos agora não mais ocultos, agora nós somos discípulos abertamente declarados a todos. Quando a gente vai no Espírito de Profecia, nós encontramos a ideia de que por conta dessa decisão, por conta desse passo que deu Nicodemos, a partir dali, ele, que era parte do Sinédrio, passou a ser perseguido por seus antigos colegas e perdeu absolutamente tudo o que tinha. Perdeu sua fama, sua autoridade, perdeu seu dinheiro, perdeu tudo, porque declarou-se um seguidor de Jesus. O que deve ter acontecido também com José de Arimateia. Que imagino vocês que deve ter acontecido. Aqueles homens entregaram tudo o que tinham, porque eles tiveram a visão definitiva de Jesus. Já teve você essa visão? A visão que transforma a maneira como você vê os seus bens, sua família, sua fama, os riscos que você toma. É essa visão que eu busco ter também. Eu quero fazer uma oração com vocês. Vamos orar? Pai querido, nós vimos a história aqui de José de Arimateia, juntamente com seu amigo Nicodemos, discípulos escondidos por um tempo. Mas quando receberam a última visão do Cristo, cumpridor de suas promessas, eles já não tinham mais o que esconder, já não tinham mais o que resguardar, já não tinham nada o que poupar. Era aquele Jesus que eles tanto esperavam. Era para aquele Jesus que havia morrido por eles que eles queriam viver.
Essa visão de Cristo ressuscitado afetou a vida dos apóstolos. E nós nos perguntamos, Senhor, o que foi que Paulo viu enquanto perseguia a tua igreja? O que foi que ele viu no Senhor que o converteu de perseguidor a mais um discípulo de Jesus? Perseguido e que entregou a vida por essa causa. O que é que fez com que esse Paulo, Senhor, dissesse: para mim, o viver é Cristo, qualquer outra coisa é lucro, até mesmo a morte é lucro, não faz sentido viver sem Cristo. Para mim, todas as coisas não têm nenhum valor, somente Cristo. O que é que viu João, Pai? Quando aprisionado em Pátimos, o que é que esse homem viu que o levou a ser fiel até a morte, Senhor? O que é que viu Estevão, que mesmo diante das ameaças, quando o céu se abriu diante dele, ele foi capaz de interceder por seus assassinos? O que é que esses homens, Senhor, esses homens e mulheres viram que pagaram um preço tão alto para defender e anunciar ao mundo aquilo que eles viram? Dá-nos essa visão também, Pai. Dá-nos essa visão definitiva. Nós queremos entregar tudo ao Senhor. Precisamos dessa visão. O Senhor tem nos chamado como suas testemunhas. E testemunhas falam daquilo que viram. Nós queremos ver. Abra os nossos olhos espirituais. Dê-nos essa graça. É o que nós te imploramos. Em nome de Jesus. Amém.